Oi, pequenos e pequenas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu dei uma sumidinha do canal, mas voltei novamente e hoje eu vou gravar um vídeo bem legal para vocês, que é para falar um pouco sobre meu relato de parto pelo SUS, tá bom? Eu tenho certeza que principalmente as meninas que me seguem aqui no canal, tanto no Instagram que tem útero septado, tem bastante curiosidade para saber sobre isso, não é verdade? Então eu resolvi hoje fazer esse vídeo para vocês, falando um pouco sobre como foi, tá bom? Então vamos lá. Já falei em outros vídeos, eu tive Ana Clara com 39 semanas, se eu não me engano foi 2 dias ou foi 3 dias, 39 semanas, eu acho que 3 dias por aí. A data do parto previsto, segundo a ultrassom, era para o dia 15 de julho. E nesse dia 15 de julho eu também tinha consulta marcada. Eu fiz meu pré-natal todo em São Luís, na Marli Sarney, que agora o nome é Maternidade de Alta Complexidade, se eu não me engano, mas é conhecida como Marli Sarney. E era dia 15 também eu teria essa consulta com o médico. Aí foi, não senti nada, 39 semanas, aí dia 15 eu fui para a consulta, que era a data prevista para mim ter minha filha, não senti nada, consultei com o médico, ele disse que isso era uma segunda-feira. Aí ele me falou que era para me esperar até outra segunda-feira, porque aí se eu não sentisse dor, aí sim que eles iam encaminhar para cesárea. Sendo que então, minha filha, ela estava sentada, ela não encaixou. Ela, desde acho que com os 5 meses, por aí quando eu bati a ultrassom que eu soube que era uma menina, ela já estava sentada e ela não encaixou. Eu acredito que seja pelo tamanho do útero, né? Aí, geralmente ele chama pélvico, né? Quando a criança tá sentada no ventre da mãe. Aí ele disse que ele não poderia me encaminhar logo para fazer a cesárea, porque tinha que esperar sentir alguma coisa, alguma dor, alguma coisa assim. Eu acredito que vocês sabem como é o processo pelo SUS, né? A gente não pode chegar e marcar, não. A gente tem que esperar sentir alguma coisa. Para eles tirar, a pessoa tem que já tá com 41 semanas, quase chegando 42 semanas. Aí tá bom, eu fui pra casa e esperei. Tava na casa da minha prima, meu marido tava comigo, que ele foi pra ficar comigo. Aí isso foi segunda-feira. Quando foi na terça-feira, eu passei o dia sentindo tipo um peso no pé da minha barriga. E me dá vontade de fazer xixi quase toda hora. Eu ia, mas eu não fazia xixi. Aí eu também não sabia o que era. Então a gente passou terça-feira. Aí quando foi de madrugada, eu acho que eu acordei do dia 16, já dia 17, né, de madrugada. De 16 para 17. Aí eu acordei acho que de umas 12 e pouco, não, era 1 hora por aí assim. Com aquele leve dor no pé da minha barriga, tipo como se fosse uma cólica. E eu fiquei pensando, será que eu tava com dor pra me ter minha filha, né? Porque como a gente é mãe de primeira viagem, a gente não sabe se é ou não é. Nisso eu fiquei esperando. Aí eu tô lá tentando ver se eu conseguia dormir, aí eu cochilava, mas um pouco a dor vinha, eu acordava, era uma dor leve. Até que aí acabou, aí eu chamei meu marido, porque ele tinha trabalho de faculdade pra fazer. Aí eu chamei ele foi fazer, quando eu vi que realmente era dor pra não ter, que tava aumentando as contrações, e era uma dor que eu não tava conseguindo mais dormir. Era tipo uma cólica que dava no pezinho da minha barriga e vinha pra essa região aqui das costas, mas era uma dor suportável que dava pra mim suportar aquela dor. Aí nisso eu disse, não, eu só vou pra maternidade de manhã. E fiquei. Aí quando for umas 3 horas e a dor aumentando. Aí eu resolvi lavar roupa, porque como a gente foi no domingo pra São Luís, a gente passou o domingo à noite, segunda, terça, né? Aí ficou essas roupas sujas. Eu não queria deixar roupas sujas pra minha prima lavar, né? Aí eu peguei e fui logo lavar de madrugada, 3 horas da manhã. Eu lavei, na hora que a dor vinha eu parava. E já tava aumentando aquela dor. Consegui lavar, deixei tudo só no ponto para ela colocar no sol de manhã. Quando eu terminei de lavar, e foi que já era umas 4 horas, por aí assim, 5 horas. Gente, eu não sei se aconteceu com vocês. Se aconteceu com vocês, me contem aí nos comentários. Gente do céu, quando tava já de 3 para 4 horas, quando me dava dor, quando a dor vinha, me dava vontade de ir no banheiro. Toda vez eu já preocupada, e toda vez que eu ia, eu fazia assim o número 2, vocês acreditam? Eu acho, eu não sei se era por causa da dor, que me dava vontade de eu evacuar,
ou se é pela questão que às vezes quando eu fico nervosa, eu também fico dessa situação, entendeu? Me contem nos comentários se aconteceu a mesma coisa com vocês. E você que tá grávida, vê se vai acontecer isso com você ou se foi só comigo. Mas eu acredito que não seja só comigo. E eu já preocupada, meu Deus do céu, será se toda hora que eu sentir dor e eu vou estar assim, na hora que eu for ter meu filho, porque a gente vê relatos, né, de mulher que faz o número 2 quando tá na hora do parto, né? E a gente já fica com aquela paranoia. Será que vai acontecer isso comigo? E tá bom então. Aí era só a dor vinha, eu corria pro banheiro. A dor vinha, eu corria pro banheiro. Mas era uma dor... Tinha hora que não era aquela dor desesperada, como às vezes muita gente fala que Ave Maria é uma dor exagerada. Eu, pelo menos até aí, eu não sentia assim. Aí eu fui, tomei banho, me arrumei. Isso já era umas 5 horas e a dor cada vez mais aumentando. Eu não conseguia mais dormir, né? Aí a gente resolveu ir logo pra maternidade. E isso já era umas 5 horas, umas 5h30 por aí. Aí a gente foi, aí o marido da minha prima deixou a gente lá na maternidade, eu levei logo tudo. Vocês acreditam? O maior erro que eu fiz. Porque, como eu era do interior, né, eu sou da Baixada, moro em Matinha, como acredito que alguns sabem. Aí, como o meu cadastro todo tava lá na maternidade, que eu era do interior, e geralmente quando a pessoa vai ter bebê aqui do interior pra São Luís, leva logo a bagagem e tudo pra ir, porque assim, não, é tipo como tu não tem onde ficar, e tu vai logo de malicuia, acho que vocês entendem. E nisso eu levei tudo, e a casa da minha prima é até é perto da maternidade, não é muito longe. É bairro diferente, mas é perto. E acabou que a gente levou tudo. Quando chegou lá, a gente chegou às 5h30, por aí, dei entrada na maternidade, lá na recepção. Aí passei por outra parte na enfermaria, que eu falei com a enfermeira, falei o que eu estava sentindo, mostrei os ultrassom. Aí ela mandou eu ir pra recepção de novo pra aguardar o médico chamar. Isso às 5h30. Tá bom. E eu tô lá esperando e a dor aumentando. E o guarda lá me olhando. Eu tava sozinha, meu marido até então. Gente, eu não chorei, mas eu fiz muita cara feia. Gente, eu torci a cara, eu ficava, eu disse, meu Deus, eu tenho certeza que esse guarda já tá acostumado a olhar mulher com dor aqui, que não é de hoje. Aí tá bom, e foi chegando mais mulheres, já dá umas 6 horas e nada deles me atender. E foi chegando mais gente lá, né, que é maternidade, né, sempre chega gente direto. Aí tá bom então, aí aconteceu um improviso, gente, que eu fiquei com tanta raiva lá, que até hoje eu me arrependo do que eu fiz. Mas vocês sabem, quando a gente tá com dor, a gente fica estressada, a gente fica sem saber de nada, né? E foi que a enfermeira veio, tipo assim, eles estavam trocando de plantão. E nessa troca de plantão, eles perderam minha ficha que eu tinha feito, alguma coisa assim do tipo, desapareceu, eu não tava lá. Aí eles já estavam chamando outra pessoa, eu disse, não, mas eu tô aqui a primeirinha há muito mais tempo aqui. Aí ela disse que eu tinha que fazer de novo a ficha, porque tava em troca de plantão e não tava, minha ficha não tava lá. Aí você já vê como que eu... Imagina como eu fiquei. Voltei lá na recepção. Já... Gente, nessa hora eu chorei, mas não era por causa da dor. E sim, eu acho que de raiva, acho que é uma coisa misturada com o rapaz da recepção. Eu fiquei com a dó, depois eu fico pensando nisso. Aí lá da recepção lá, eu disse, eu vim fazer minha ficha aqui de novo, que eles perderam minha ficha. E eu já chorando demais, eu falei lá umas coisas para o pequeno que não tem nada a ver. Né, gente? Ele não tinha nada a ver com isso, mas como eu tava com dor, tava estressada, eu queria desabafar. Aí meu marido ficou lá na recepção de que tava esperando para ser chamada. Aí eu fui lá, fiz de novo a ficha. Aí eu disse, quer dizer, eu preciso ir de novo na enfermaria? Ele disse, não, vai logo, fala lá com a enfermeira que ela manda tu entrar logo. Aí tá bom, então. Nisso eles já tinham chamado outra pessoa, outra grávida, né, pra consultar lá. Aí tá bom. Aí eu mostrei pra enfermeira, ela disse, depois que ela sair, o médico vai te chamar. Porque, gente, eu tava desde 5h30, já era quase umas 9 horas. Já eram mais de 9 horas por aí, umas 9h30 por aí, já. Pra ver, de 5h30 pra 9h30, a hora que foi me atender. Mas do mais, não tenho nada do que reclamar. Foi somente esse imprevisto que aconteceu. Aí tá bom, o médico me chamou, gente, um médico super bacana. Gente, eu não sei como era o nome desse médico que me atendeu lá, mas muito, muito gente boa, gostei demais dele. Aí ele começou a conversar comigo, aí ele fez o toque, gente do céu. Eu já vi muitas mulheres falando sobre o toque que às vezes dói. Quando eu tive um aborto espontâneo, eu não senti dor. Na hora do toque, meu Deus, mas na hora que esse médico foi me fazer esse toque, esse bendito toque, gente do céu, na hora que ele metia o dedo lá, eu me segurava na parede de tanta dor que eu tava sentindo.
Aí ele disse, tu já tá com 6 centímetros de dilatação, tu tem que ir logo pra cesárea. Aí eu falei que o médico antes tinha me passado um ultrassom que era pra mim fazer pra ver se a criança tinha virado. Mas ele disse, provavelmente ela não virou. Mas aí lá na hora ele fez uma ultrassom e viu que realmente ela não estava sentada. Aí ele disse que eu tinha que ir logo imediato pra cesárea, porque como ela estava sentada, era muito de risco, tanto pra mim como pra criança. Porque assim, pra quem não sabe, parto pélvico, se eu fosse pra tela normal, ela ia começar a sair primeiro os pezinhos, para depois de sair o corpo, para depois sair a cabeça. Então, tem pessoas que têm parto normal assim, que dá tudo certo, mas é muito arriscado, tanto para criança como para a mulher, porque assim, chega um momento que tu bota força que talvez tu não vai ter mais força para te empurrar a criança para fora e pode ficar presa, a cabeça, alguma coisa do tipo. Aí ele disse que eu tinha que ir logo pra cesárea, aí vieram, trouxeram logo a roupa para me vestir, tudinho. Aí, tá bom, eu fiquei lá. Aí eles me mandaram pra outra parte, assim, pra sala de pré-parto. Aí nisso ele mandou eu chamar meu marido, porque eu entrei sozinha até então. Porque como a maternidade tava cheia, eles mandaram meu marido voltar lá pra recepção. Pra qualquer coisa ele chamava. Aí ele pegou, aí depois eu fui lá, chamei ele, ele foi lá. Aí não tinha não tinha armário pra colocar as coisas. Também isso aí foi a parte que eu errei de eu ter levado as coisas. Não tinha armário pra colocar as coisas, porque a maternidade tava lotada. Aí eu tive que ir pro parto sozinha. Ney queria tanto acompanhar. E eu também queria muito que ele tivesse do meu lado nesse momento. Só que não deu por causa dessas coisas. E não tinha quem ficasse olhando as nossas coisas. Aí eu fiquei lá esperando eles botar, né? Tem todo aquele processo deles botar aquela agulha, aquela coisa assim pra gente tomar soro, né? Logo depois. Me ajeitaram tudinho. Aí antes de eu entrar pra sala de parto, eles chamaram novamente Ney foi lá onde aí tudo a gente conversou, aí depois eles me levaram na cadeira de roda, né, que a gente vai andando. Gente, me deu vontade de chorar nessa hora assim, não, eu nem tava mais sentindo dor, eu acho que ele já tinha até passado a dor de tão ansiedade, não sei o que eu tava, eu não acho que eu não tava mais sentindo dor nessa hora. Eu já tava com 6 centímetros de dilatação, já tava pertinho. Aí nisso, pra vocês verem como foi tão rápido assim deles me levar, que eles tinham acabado de tirar uma de lá e já era pra me colocar. Eles ainda estavam terminando de limpar a sala de parto enquanto eles estavam lá pra me colocar lá. E foi que eu fiquei no corredor lá da porta esperando a mulher terminar de limpar pra eu poder entrar. Aí, gente, só foi eu entrar pra dentro da sala de parto que começou a me dar um frio. Eu fiquei com frio. Aí eu disse pra enfermeira que eu tava com frio, né? Aí ela disse, mas o ar-condicionado não tá no mínimo, não tá fazendo frio assim. Eu acho que era só o nervosismo. Aí tá bom, eu me sentei lá na cama, tudinho pra fazer o parto. Fiquei lá sozinha, porque ele estava esperando o médico chegar o que ia fazer meu parto. Que ele tava fazendo, acredito, outro parto lá. Aí ele estava esperando ele vir. Aí eu tô lá, e veio primeiro uma mulher. Gente, falando uma parte bem que chata. Pelo menos eu pensava que não era assim. A parte da sonda. Eu pensava que eles colocavam a sonda depois que ele anestesiava a gente, mas não vá pensar nisso, porque não é. É uma coisa que eu nunca tinha perguntado a ninguém, mas eu imaginava que seria assim. Aí tá bom, tô lá, deitadinha, de boa, na cama, esperando o médico vir. Aí vem uma enfermeira pra colocar a sonda. Já é constrangedor, né? Às vezes quando vai fazer um preventivo, uma coisa do tipo, imagina a pessoa lá abrindo e metendo uma mangueira lá. Aí tá bom, ela limpou, meteu lá a mangueirinha, tá bom. A gente sente um pouco de desconforto, né? De ardência, alguma coisa assim, eu não é muito confortável, não. Aí tá bom, aí eles mandam a gente. Aí eu sentar, aí tô lá com a sonda, aí depois veio foi uma senhora que aplicou anestesia em mim. Aí nisso o médico já tinha visto. E pela coincidência, esse médico que fez meu parto foi o mesmo que me acompanhou no começo. Ele me acompanhou até o 5º ou foi até o 6º mês, se não me engano, porque era de alto risco que ele chama, que é os primeiros meses, né? Que tem muita chance de ter um aborto espontâneo por causa do útero septado. E foi ele que fez meu parto. Gente, quando eu olhei ele, que eu vi que era uma pessoa que eu já conhecia, eu fiquei tão aliviada, porque apesar que eu tava sozinha, meu marido não tava, mas ele foi uma pessoa que eu já conhecia por alguns meses, ele que fez o meu parto, né? Aí ele veio, aí veio a senhorinha pra aplicar anestesia. Pensa numa hora tenso, né? Pra quem já passou por isso, é tenso. Aí tu tá de sonda, com medo daquele negócio sair, porque a gente nunca usou, a gente não sabe se vai sair com facilidade ou não vai. Aí eu tô lá.
esperando, tô lá com a sonda. Aí a senhora manda eu sentar, e eu sento, né? Até a posição, fica assim, não sei o que, não sei o que, ajeita rápido, haja luta. Eu senti só umas 2 ou foi 3 picadinhas, né? Da anestesia. A gente aqui tá fazendo um pouquinho de calor, né? Aí, tá bom, aplicou a anestesia. Aí eu me deitei novamente na cama. Aí de pouquinho em pouquinho a gente vai começando a não sentir mais as pernas nem nada. Gente, e a gente fica sem sentir também essa parte aqui, que eu pensava que era só a parte da perna, mas eu não sentia muito isso. Eu sabia que tava aqui, eu mexia a mão aqui assim, mas não sentia o resto do corpo. Aí aqui eles colocaram, né, uns apoios pra estar medindo pressão. Eu acho que tem pra estar medindo a gente, eles botam um cor aqui no dedo da gente, um monte de cor assim. Aí tá lá, a gente fica com o braço assim, deitar naquela cama, lá, dá dinheiro pra aqueles médicos lá fazer o que quer com a gente, né? Aí tá bom, quando foi na hora de cortar, acho que é gases, né, que ele passa assim para a barriga, limpando, eu sentia, né, como se fosse um pano grosso que ele estivesse passando assim na gente com força, assim, até que chegou a hora que a gente não sente mais. Aí eu tô ali despreocupadinha, e ele lá cortando, fazendo coisa, minha bolsa não estourou. Gente, eu não sei se já aconteceu com alguém, mas eu escutei assim, quando eles, eu acho que cortaram a bolsa, que a água derramando da bolsa. Eu escutei, falei, água derramando. Aí depois eu tô aqui tranquila, olhando pro outro lado, quando a enfermeira chega mostrando, me chamando Dona Lucia, aí eu olho, já era eles com a Ana Clara, pequenininha, toda assim, lubria, quando a gente passa muito tempo dentro d'água, que a gente fica toda assim. Eu nunca vou me esquecer desse momento que eu olhei ela, eles trouxeram, eu olhei ela aqui mais de perto um pouquinho, eles não colocaram aqui em cima de mim, que eu até pensava que eles colocaram, mas não. Aí eles levaram para outro quarto para limpar, para essas coisas assim, para pesar. E eu fiquei lá, eles terminando de costurar, dessas coisas assim do tipo. E logo depois que eles estavam terminando, me deu uma dor de cabeça nessa região aqui assim, ó. Uma dor de cabeça e vontade de vomitar. Eu falei pro médico, eu disse, eu tô com vontade de vomitar. Aí ele só mandou eu virar o rosto, né, assim do lado, e vomitar. Aí eu virei, aí a enfermeira veio, botou um pano assim pra não me sujar, vomitei demais. Aí depois que eles terminaram lá, começou a me dar um treme, um frio, que meu Deus do céu. Na verdade não era nem um frio, era um treme. Aí eles terminaram de me costurar, terminaram tudo, ajeitaram. Aí depois veio o rapaz com a maca, pra me tirar de cima da maca da cirurgia, pra levar pro quarto, né, pro quarto de recuperação. Aí nisso eles puxam a gente, né, porque a gente tá totalmente anestesiado. Aí eu entrei na sala, eu esqueci de falar no começo, eu entrei na sala de parto umas 10h15. Minha filha nasceu 11h15 por aí. Foi umas 10h30 por aí que começou o parto, e ela nasceu umas 11h15, mas é porque teve a demora da espera do médico, eu sozinha lá na sala de parto. Aí ela nasceu 11h15 da manhã. Aí eles pegaram, me levaram para a sala de recuperação. Aí eu fiquei lá. Tinha várias mulheres lá na sala de recuperação. Aí quando o enfermeiro veio, aí ele veio falar como era o efeito da anestesia, o que eu poderia sentir, falou sobre os tremes, e eu já tava começando a sentir, gente, eu ficava bem assim, ó, me tremendo, me tremendo todinha. Aí eu perguntei, cadê minha filha? Aí ele disse, eu não sei. Eu fiquei assim, né, porque como é que ele não vai saber? Mas é porque ele ficava naquela área ali, ressaltado pelas paredes que estavam ali. Aí depois de, acho que uns 20 minutos, meia hora, aí eles trouxeram, a enfermeira trouxe a minha filha, colocou no meu peito, e eu tô lá, me tremendo e segurando ela aqui no peito, e eu sozinha, porque até então ainda não tinha armário para colocar as nossas coisas. Aí isso, e passava a hora e eu lá sozinha com a Ana Clara. E ainda bem que depois do tempo o treme vai passando, tudo bem, mas quando tu tá anestesiada, tu não consegue se movimentar, tu não consegue se mexer em nada, entendeu? E eu tô lá dando peito com a Ana Clara. Aí toda hora o enfermeiro vinha perguntar, e aí ainda não veio teu acompanhante? Eu disse, não, tá lá fora. Ele ficava ligando. Gente, agradeço demais esse enfermeiro, não sei como é o nome dele, mas ele ficava toda hora ligando pra recepção pra ele subir, porque senão vai passar o dia. Isso, quando foi conseguido o armário, já era mais de 6 horas, mais ou menos, pra vocês verem. Desde 11h15 que minha filha nasceu, só umas 6 horas para 6h30 que meu marido conseguiu uma vaga de armário para guardar as nossas coisas, para ele ficar junto com a gente. Porque assim, na sala de recuperação, geralmente a gente fica 4 horas, que até é feita a anestesia passar. Mas como a maternidade estava lotada, aí eu tive que ficar lá esperando vaga nos leitos para ser transferida para lá. Aí, no caso, isso foi na quarta-feira.
passei a quarta-feira, o dia e a noite na sala de recuperação. Aí quinta-feira também passei o dia. Aí quando foi de noite, que eu fui de noite não, à tarde da quinta-feira, às 4 horas da tarde, que eu fui transferida pro leito. Gente, aí quando foi, acho que já à noite, quando eles trouxeram alguma coisa pra... Porque eu passei o dia todo sem comer. Aí quando foi à noite que eles trouxeram uma sopa, né, que é ralinha, porque a gente ainda tá de sonda, não pode ir no banheiro naquela área ali, né. Aí eles trouxeram uma sopa pra mim tomar e eu fui pra me sentar, né. Aí eu, Ney levantou a cama um pouquinho, veio até dar aquela dorzinha, mas tudo bem, gente, mas eu sei que tem, eu não sei se eu fui fraca nessa parte ou não, deve ter mulher que é mais forte, né, pra essas coisas, porque geralmente assim, tipo aqui em Matinha, que não tem maternidade, aí as mulheres vão pra lá ter neném, é cesárea, eu acho que passa 4, 5 horas, ela já se levanta, vou no banheiro, tomar banho, essas coisas assim, né, eu acredito que eu não ia conseguir, porque, gente, eu fui só fazer, eu tava aqui encostada na cama, eu fui fazer só isso, acho que 5 centímetros de coisa, não consegui, gente, parece que era uma dor que tava arrebentando o pé da minha barriga, muito grande. Aí eu não consegui, eu tomei a sopa tipo um pouco deitadinha, tudo bem. Quando foi no outro dia, na quinta-feira de tarde, às 4 horas, que eles conseguiram o leito, que eles me transferiram pro leito, aí eu fui pro leito. Quando eu cheguei, a gente tem que falar, né, com a gente já pra fazer força, pra sair de cima da cama, pra ir pra outra cama. É tão ruim assim, porque tu tá tudo inflamado por dentro de ti, com aquele corte no pé da tua barriga. É um pouco complicado, só que eu não tive assim muita dor. Só era nessa hora que eu ia me mexer. Quando foi à noite da quinta-feira, gente, começou a me dar uma tosse, acho que acredito que seja tosse alérgica. Eu passei mais ou menos quase uns 10 dias com essa tosse. Meu Deus do céu, você não sabe que coisa ruim é tu tossir com corte no pé da tua barriga. Porque parece que quando tu não tem corte nenhum, tu tosse, parece que não sente nada. Gente, mas parecia que quando eu ia tossir, parece que eu fazia força toda, era só no pé da minha barriga, que eu chorava, era uma luta. Aí ficou, né, com essa dor e essa tosse, gente, tosse tão grande que eu acredito por causa da tosse, minha cirurgia, foi ponteada por dentro, né, eu acredito, e por cima eu acho que eles passam alguma cola, alguma coisa assim do tipo, que só ficou 2 pontos, um do lado e outro do outro, entende? Assim, tem um corte, aí ficou um ponto aqui, outro ponto aqui. Aí, bem no meio da minha cirurgia, assim, faz bem que é a cirurgia, aí fica um ponto aqui, outro ponto aqui. Aí aqui no meio, acredito, por tanta força de eu ter colocado torcido, que ficou tipo um buchinho, assim, subiu a beirinha daqui de cima um pouquinho, só que não abriu. Mas depois de um dia cicatrizou, pronto, normal, ficou um pouco grossinha minha cirurgia. Eu acredito por causa de eu ter tossi muito. Eu ainda fui na pediatra, acho que com uns 3, 4 dias, porque como ela tava com o nariz escorrendo, espirrando, e a gente, mãe de primeira viagem, não entende. Mas ainda bem que eu levei ela no hospital da criança, ela tava em São Luís, aí o pediatra que consultou na Clara, eu falei pra ele da minha tosse, aí ele me passou um xarope. Gente, pensa no xarope, um santo remédio que eu tomei que passou, graças a Deus. Minha recuperação, gente, foi muito boa, eu não tenho assim muito do que reclamar. Quem cuidou de mim no meu resguardo, assim, foi Ney, que fazia as coisas assim dentro de casa, lavava, passava, porque minha mãe vinha, só que aconteceu alguns problemas, ela não pôde vir, ela mora em outra cidade, ó, bem longe daqui. Aí, Ney que fazia as coisas em casa, lavava as roupas da gente, as roupas da neném, engomava. A mãe dele fazia a comida, ela que fazia assim a comida, com questão de comida, a gente não sei, São Luís, com 7 dias, eu ainda nem tinha tirado os pontos. A gente veio pra cá. Gente, mas assim, foi bem tranquilo, apesar que é 5 horas por aí de relógio de São Luís pra cá. A estrada um pouco ruim, mas mesmo assim eu não tive, eu que assim, o que reclamar de baque. Tem uns baques que a gente senta, mas não foi muito. Em questão assim, aí com 10 dias eu fui pro hospital, tirei o ponto, né, porque a gente pensa que não tem ponto, né, porque só fica um ponto de um lado e do outro. Só que quando a gente vai no hospital, aí eles cortam, aí a gente sente, eu senti só um ardezo, uma ardência bem no meio, acho que onde que ferrou, tipo um buchinho, que eu senti. Mas aí depois eles tiraram a linha, tirou a linha, saiu a linha todinha. Graças a Deus que às vezes acontece de quebrar a linha. Mas saiu tudo certo nessa questão. Ficou bem cicatrizado, não tive assim de cor de inflamação dessas cores no corte, não. O médico sempre recomendava lavar com sabão neutro, né? Eu lavava com sabão de coco, a cicatriz. Então, foi bem
normal, assim, acho que foi uma recuperação boa, não tive do que reclamar. Eu pensava que era até mais ruim, mas não. O que eu achava ruim, assim, na questão do parto cesárea, na questão quando tu vai se levantar, eu preferia ficar mais tempo sentada do que deitada, porque quando eu me deitava para me levantar, eu achava muito ruim, porque doía, assim, encostava o pé da barriga e doía um pouco. Mas o mais, não tenho nada do que reclamar, né? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu acredito que eu falei tudo que eu tava querendo falar sobre o meu parto. Ah, tá, outra coisa. Que eu lembrei agora no finalzinho. Segundo o médico, porque assim, cada médico fala uma coisa diferente. O que me deu alta da sala de recuperação para o leito, ele disse que o parto em si, que foi cesáreo, não foi por causa do útero septado, e sim porque era uma gravidez pélvica. Ela estava sentada, porque ele disse que o útero septado não impede de ter parto normal. Então, eu não posso afirmar para você assim que, eu tenho útero septado, eu não posso ter normal, não posso ter cesárea. Eu, particularmente, eu penso assim, se eu engravidar novamente, eu quero de novo ter cesárea. Eu não quero ter parto normal, não, meu Deus. Gente, eu acho que eu não dou conta de parir normal. Prefiro cesárea. Será que todo mundo que teve parto cesárea também tem esse medo do parto normal? Não sei, né? Mas eu prefiro um outro parto cesáreo do que um parto normal. Eu acredito que eu não vou dar conta da dor. Não sei, né? Mas é assim. Então, meninas, vocês que estão grávidas e tem útero septado e segue aqui no canal, contem aí depois pra mim. Você tá querendo olhar, filha? Se você teve seu parto normal, foi parto cesáreo. Conta aí sua experiência aí nos comentários aí que eu vou ler tudinho, tá bom? Pois é, eu vou encerrar esse vídeo por hoje, que tem uma pequenininha aqui que tá olhando aqui pra mamãe. Deixa eu mostrar aqui rapidinho ali. Né, mamãe? Tá comendo uma melancia. Vida de mãe, é assim. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.